Chamo agora ao palco para o nosso segundo painel, Skills e Ações para Inovar e Ter Sucesso Profissional nos Negócios, Rodrigo Machado, que será o moderador. Rodrigo é turismólogo e construiu sua carreira ao longo de 20 anos no mercado de logística, transporte e mobilidade. Em 2021, abriu sua empresa, RM Consultoria e Projetos, com a missão de conectar empresas e marcas a seus stakeholders, trabalhando como consultor no planejamento estratégico. Além disso, faz parte de grupos de networking com especialistas do mercado MICE. Atua como palestrante e professor e há um ano lançou o canal Backstage Tour, voltado aos profissionais da área de eventos, live marketing, comunicação e turismo. Atualmente é VP de comunicação no capítulo brasileiro da MPI e Content Expert LAMEC. Vem para cá, Rô. Boa tarde, pessoal. Obrigado, Lívia. Obrigado. Nossa, fiquei até emocionado agora. Obrigado. Valeu, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui. Muitos amigos aqui na casa hoje, gente que eu não via há muito tempo, já há quase praticamente 2 anos, presencialmente. Eu acho que esse é o ponto 1, né? Estar aqui e rever as pessoas queridas que a gente vem acompanhando durante tanto tempo. E o ponto 2 é agradecer de novo o convite da Ju, do Igor, enfim, dos meus colegas da MPI, de poder fazer parte desse grupo, dessa associação. E como a Ju falou, um grupo de pessoas que querem fazer acontecer e querem fazer desenvolver a associação aqui no Brasil, muito focado, muito não, 100% focado em vocês, na gente, nos profissionais do mercado. Então, eu agradeço o convite. E hoje aqui, especialmente aqui na LAMEC, a gente vai falar de um tema, primeiro o tema das comunidades foi muito legal, acho que foi uma lição para todos nós, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre sucesso profissional, sobre skills, sobre habilidades, enfim, como que a gente pode inovar para ter sucesso na vida profissional e nos negócios. E aí eu vou apresentar a nossa palestrante aqui agora, que é a Flávia Gamonara. Ela é treinadora de empresas e executivos, com licenciatura em Letras, Português e Espanhol, mestrado na área de Mídia e Tecnologia pela Unesp de Bauru, no interior de São Paulo, e cursando atualmente MBA em Marketing e MBA em Gestão de Pessoas pela USP Exalc. É autora e instrutora oficial LinkedIn Learning, criou e gravou cursos em 2018 e 2020 em Graz, na Áustria, e é também LinkedIn Top Voice, selecionada pela qualidade do conteúdo produzido. É professora em cursos de pós-graduação, com experiência em instituições como SPM, Universidade Federal de São Carlos, SENAC e Unisagrado, Unimar e Faculdade Avantes. Palestrante internacional, incluindo um TEDx. Ganhadora do prêmio Digitalks Content Marketing 2017 e Top 3 em 2018. Também autora do livro sobre LinkedIn e Unique Stories e é seguida por mais de 1 milhão de pessoas no LinkedIn. Pessoal, é uma honra para a gente ter aqui no palco Flávia Gamonara. Uma salva de palmas, senhoras e senhores. Flávia, obrigado. Por favor, a Flávia vai trazer um tema muito bacana aqui, que é skills e ações para inovar e ter sucesso profissional e nos negócios. Então, serve para a gente, né, tanto no pessoal quanto no profissional, né? E, Flávia, você que já tem uma jornada nas suas palestras, né, nos seus workshops, nos seus treinamentos, acho que a primeira pergunta é o que é ter sucesso profissional, né? Bom, obrigada pela presença de todos, é um prazer estar aqui. E já que a gente tem um tema que fala sobre skills e ações para inovar e ter sucesso, a gente precisa começar falando sobre o que é sucesso. Sucesso, geralmente, é algo que está atribuído a ganhar muito, ter um supercargo, ter fama. Mas a grande verdade é que sucesso é um conceito que muda de acordo com o momento da sua vida. Geralmente, no início da carreira, a gente tem muitos sonhos e a gente sonha, né, com essas coisas incríveis. E, de repente, a vida vai passando e esses momentos fazem a gente querer outras coisas. Então, talvez, em algum momento da sua vida, sucesso seja estar com os seus pais que estão velhinhos. Poder ver o seu filho crescer. Então, a gente precisa desconstruir essa coisa de que sucesso é o que colocaram na nossa cabeça. Porque sucesso vai ser diferente para cada pessoa, né, Rodrigo? Exato, cada um. E aquilo que você falou, né, na curva da vida, né? Cada momento da vida, o sucesso representa uma coisa, né? Exato. Com certeza. Bom, e aí a gente precisa também, já que nós estamos falando de como ter sucesso, como inovar, pensar um pouco no agora.
Porque a gente sempre deixa para depois muitas coisas na nossa vida, especialmente quando a gente trabalha cuidando do sucesso do outro, né? O sucesso do nosso cliente, fica às vezes no bastidor. E a gente esquece de apostar na nossa marca pessoal, de estabelecer relações de trabalho que vão além do que você faz agora, né? Independentemente do cargo que você tem, do lugar em que você está. E quando a gente menos percebe, a vida passou. E passou mais um ano, e passou mais um semestre, e passou mais um mês. Então, estabelecer metas, pensar aí o que você quer para você na sua carreira e mapear o que é preciso para chegar lá, colocando então datas. Até mês que vem eu preciso ter feito tal coisa. Até o próximo semestre eu quero ter construído aqui um plano diferente, pensado um projeto novo. Senão as coisas nunca acontecem. É isso, e você falando isso, eu me lembrei agora de dois fatos. Um deles é um post, um artigo que eu li no LinkedIn, eu não vou lembrar o autor agora, ele falando que precisa se colocar a carreira em primeiro lugar, né? É o egoísmo, entre aspas, né? A gente colocar a nossa Seja carreira... egoísta com a sua carreira. Eu já fiz isso também. Os meus caminhos foram meio tortuosos, mas é mais ou menos isso. Mas é isso, colocar você em primeiro lugar. A gente tem muito apego à empresa, né? Eu falo isso, eu trabalhei 20 anos na mesma empresa. Eu entrei com 15 anos, é por isso, né? Fiquei todo esse tempo. Tô brincando, mas eu fiquei 20 anos e eu vivi essa emoção, né? Essa paixão, na verdade, por uma marca, uma empresa que te cativa e ali, esse ano eu consigo, ano que vem vai, e você vai deixando de lado outras coisas. E o segundo ponto, eu lembro de um livro lá atrás, que já é antigo, que é o Líder 360, né? E quando eu li esse livro, eu estava no MBA, foi 2008 e tal, e eu percebi isso, na verdade, que a gente, dentro de uma corporação, dentro de uma organização, você tem que liderar 360, né? Para os seus pares, para os seus subordinados, quem for chefe, para os seus ascendentes, né? Para os seus líderes, e você navegar ali pensando em você, na sua carreira. E não, claro que a gente pensa muito na empresa, né? Muito dedicado e tal, mas tem que pensar em você, porque nós somos líderes de nós mesmos, né? A nossa carreira depende da gente, não depende da empresa. A empresa, gente, a verdade é uma só, nós somos números, essa é uma verdade que dói, às vezes quando você para pensar, mas é uma verdade. Colaborador ali é um número, então a gente tem que ser líder da nossa própria trajetória, né? E exatamente por isso a gente tem que pensar nessas ações, porque senão cenários mudam. Exato. E a gente se vê totalmente despreparado, né? E por isso que eu falo com muita frequência nos meus artigos, nos meus conteúdos em diversos formatos, também no meu livro, sobre o quanto a gente precisa cuidar da nossa marca pessoal. E talvez você se pergunte, eu tenho que criar isso? Não, você já tem a sua marca. Você já é visto pelas pessoas de uma maneira. Você já tem características, habilidades, valores associados a você que as pessoas enxergam ou não, porque talvez não estejam bem comunicados. E é isso que é importante para que a gente seja lembrado e considerado independentemente da empresa em que nós estamos no momento. E isso entra dentro de uma visão de gestão de carreira, que é justamente, eu quero chegar ali. Quais são os passos, então, para chegar ali? E isso parece, às vezes, complicado, mas eu tenho um exemplo prático. Quando eu trabalhava em uma empresa de tecnologia, eu era funcionária, né, trabalhava ali com projetos educacionais, marketing, e eu queria muito fazer mestrado. E aí eu fui entender o que eu tinha que fazer para passar no mestrado. Os livros que eu tinha que ler, como é que era o processo seletivo e tal. Estudei e passei. Depois de um tempo, eu descobri que abriria um programa de doutorado, e que eu queria muito fazer, mas eu nem sabia quando ele ia abrir. Então, um ano antes, eu comecei a me preparar. Se eu quero chegar lá, deixa eu aproveitar que eu tenho esse um ano, e eu vou estudar, eu vou começar a pensar no meu projeto de pesquisa, eu vou melhorar o meu inglês, porque eu vou ter que fazer uma prova de proficiência, enfim. Isso é gestão de carreira. Você olhar para o que você quer, só que isso exige refletir, autoconhecimento e estruturar metas, não só esperar chegar. Porque muitas vezes a gente faz isso sem perceber, né? Não é por maldade, a vida passa, a gente não fez. A gente está muito acostumado a empurrar com a barriga. E, na verdade, eu aprendi muito disso vivendo na prática, uma situação muito difícil, quando eu fui demitida, em 2014. Em 2014, eu era funcionária, eu tinha sido promovida pela 4ª vez, eu me dedicava muito, a minha vida era o meu trabalho.
Eu passava os dias pensando como eu poderia ser melhor, como eu poderia impressionar meu chefe, que projeto novo eu poderia fazer. Eu virava finais de semana montando apresentações lindas que eram ignoradas na segunda-feira, porque eu estava pondo muita expectativa ali. E então, uma semana eu fui homenageada por X anos de empresa e na outra eu fui demitida. E eu ouvi a seguinte frase: me dá seu crachá, eu te acompanho até a porta. É o nome do meu segundo livro. Porque acontece. E eu estava tão fechada no meu trabalho que eu não tinha networking, não tinha estabelecido a minha rede, eu não tinha cuidado da minha marca, só o nome da empresa abria portas. E esse é um grande risco que a gente corre. Por isso é tão importante a gente cuidar de todo esse ecossistema, né? E, nossa, eu me reconheço muito nessa história aí, porque acho que muitos de nós, né? Você acaba virando o fulano, né, o Rodrigo da empresa, né? Eu era o Rodrigo da Scania, e o outro, o seu fulano da empresa tal, você acaba vestindo o uniforme, você tem a marca ali tatuada, quando na verdade não deveria ser, né? Você é a Flávia Gamonara, eu sou o Rodrigo Machado, e assim a gente vai construindo. Isso que você falou é muito legal, porque muita gente pensa numa transição de carreira, né? Ainda mais agora com essa abertura do mercado, né? Enfim, as possibilidades, né? O home office e tal. E essa preparação é importante, né? Eu vou trazendo de novo o meu caso pessoal. Quando eu não resolvi sair, né? Eu fui demitido também no final do ano passado, pela questão da pandemia e tal, mas eu já tinha o plano de começar uma carreira paralela até eu me desligar. Quando eu estivesse pronto e tal. A demissão veio como um empurra que precisava ser dado e tal. Mas eu já vinha trabalhando essa parte do desenvolvimento, então eu criei o canal há um ano e meio, que eu já queria fazer isso, eu já dei um upgrade no LinkedIn, né, no próprio Instagram, já comecei a pensar isso. O networking sempre, eu acabei sempre fazendo, porque eu bati muita pasta. Acho que isso é uma coisa legal, quando você está dentro da empresa, dentro do corporativo, quais são as oportunidades que você tem de ir para a rua, né? Eu tinha um chefe, meu último chefe, que falava assim, ele chegou e falou assim, galera, aqui eu quero fazer o TBC, a gente tem que fazer o TBC. Pô, o que é TBC, Marcião? É o tirar a bunda da cadeira. Quer dizer, se você não vai para o mercado, se você não vai para a rua, se você não vai visitar, você fica preso naquele mundo, gente. E aquele mundo é o mundo, você está dentro da indústria. Quem trabalha em empresa grande, que é indústria ainda, né? Você vivencia aquela realidade. E aí você acha que aquela realidade é tudo, você se dedica, você se mergulha, e você esquece de ver a grama lá fora, de conhecer, de bater pasta. Então, eu sempre procurei projetos que eu pudesse bater pasta, visitar empresas, ir para a rua, enfim, bater na porta de um monte de empresa que eu não conhecia, justamente para ver o mundo aí fora. Então, eu acho que isso é um ponto importante para a empregabilidade, né, Flávia, também. Networking, e você conhecer o mundo aí fora, né? Quem não é visto não é lembrado, né? Também tem essa, né? E eu acho que uma coisa importante que você disse é a questão de ter outros planos. Exato. É ser um profissional /. Por que não fazer outras coisas também? Por que não criar os seus próprios projetos? Algo que me incomodava muito no mundo corporativo era que tudo eu precisava de aprovação. E as coisas não caminhavam. E até que eu descobri que eu podia criar o que eu quisesse. Eu posso criar um curso meu, eu posso reunir pessoas. E você pode com essa marca fortalecida. Né? E essa rede que você comentou. Exato. E assim, é engraçado isso, né? Porque ao mesmo tempo que as empresas buscam o tal do intraempreendedor, né? Ao mesmo tempo você é tolhido por uma série de coisas. Não tem budget, não foi aprovado, não foi não aprovou com o management, a matriz não aprovou, não sei o quê. Quem que não vivencia isso, galera? Todo mundo, né? Então, é engraçado, né? É uma via de duas mãos. Você tem que ser empreendedor, mas, por outro lado, o quanto é difícil você conseguir executar alguma coisa, né? Exato. E depois que eu vivi essa situação, e aí demorei 6 meses para me recolocar, quando eu voltei, eu entendi, primeiro, que eu não podia ter um único plano na vida, eu tinha que cultivar outras possibilidades rodando ao mesmo tempo, eu precisava cuidar da minha rede, da minha imagem, e foi aí que eu comecei a escrever no LinkedIn. Foi justamente em agosto de 2015 que eu publiquei o meu primeiro artigo. Ele teve 3 curtidas, eu não sabia o que aquilo podia virar, continuei publicando, continuei compartilhando, e de repente, em algumas semanas, as coisas começaram a acontecer. Mensagens, convites, oportunidades, parcerias, para as coisas que eram os meus objetivos profissionais. E no meu caso, que eu tinha vontade de empreender, 8 meses depois de começar esse trabalho, eu não conseguia mais conciliar o meu trabalho na empresa com as demandas que eu tinha, e eu decidi pedir demissão, com muita gente falando, você é louca, vai dar errado, a gente está vivendo uma crise. E claro, eu não incentivo que você faça loucuras, mas às vezes vão te falar coisas que você não perguntou para te desmotivar. E eu apostei, e eu posso dizer que eu não fui muito feliz de
tomado essa decisão de poder trabalhar nos projetos que eu sempre quis. Só que isso exige atitude e protagonismo. Enquanto funcionária, muitas vezes eu procrastinei horrores, eu usei as minhas 8 horas de trabalho, às vezes com muita demanda, às vezes com nada de demanda, porque flutua, né? Isso altera. E eu pensava, puxa, eu estou aqui presa, eu queria fazer outras coisas, e ao mesmo tempo eu pensava, eu só vou crescer se me derem uma chance. Eu só vou crescer se apostarem em mim. Mas tem muitas coisas que a gente pode fazer sem que o outro faça por nós. E eu pude realizar vários desses projetos, indo lá e criando. Talvez você não tenha percebido, mas você tem liberdade para fazer isso. Você pode criar o que você quiser. É claro que, dependendo da rotina, da quantidade de demandas, você está num período mais corrido, mas será que não sobra um tempinho para você fazer um projeto seu, que está ali parado, sem ficar esperando das pessoas? Então, a gente está falando aqui de skills, ou seja, de competências que a gente pode desenvolver e de algumas ações a tomar para que a gente possa inovar e ter mais sucesso. E a gente pode falar de algumas dessas competências. Não sei se você quer comentar algo até aqui. Não, acho que excelente. E outra, né? As soft skills mudam muito, né? Mudaram muito e vem mudando, né? E hoje outros comportamentos são necessários tanto dentro da empresa quanto fora, né? Eu acho que a pandemia trouxe muito isso, né? Essa oportunidade das pessoas terem uma segunda carreira, até uma terceira, né? Pensando, sabendo também que agora a gente vive mais, né? E que as empresas aí até os 60 anos, o pessoal fala até em terceira carreira, né? Quando você se aposenta do primeiro trabalho, você tem uma segunda ocupação e até uma terceira. Então, gente, eu acho que assim, a gente tem oportunidade de fazer as coisas, né? A questão é se preparar, se planejar e se organizar, né, Flávia? Exatamente. E as competências técnicas, elas foram extremamente valorizadas há décadas atrás e continuaram sendo. Mas hoje a gente vive um mundo em que não basta mais só o técnico. Porque vem uma pandemia e vem qualquer outra coisa e mostra que a gente vai precisar ser criativo, vai precisar se reinventar, vai precisar pensar as coisas de um jeito que a gente nunca pensou. E se a gente puder listar quais são as competências comportamentais mais relevantes para o mercado hoje, a gente tem o seguinte: criatividade, coragem, pensamento empreendedor, autoliderança, negociação, resiliência, atitude positiva, autenticidade, comunicação, escuta ativa, humor, saber servir, inteligência relacional e emocional, empatia, sensibilidade, reinvenção, solução de problemas, liderança altruísta e persuasão. São muitas. Será que a gente consegue e precisa ter todas? Não necessariamente, depende muito do que você está envolvido, do seu perfil, mas podemos desenvolver algumas delas também. Só que, de repente, a gente olha para tudo isso e pensa, tá, mas como, por exemplo, eu vou ser criativo? Como eu vou inovar? Como é que eu faço isso na prática? Porque a gente se acostumou que criatividade é algo muito difícil, é só para os gênios. Exato, isso que eu ia perguntar, assim, criatividade normalmente está atrelada a isso, né? Putz, fulano é criativo, é o criativo da agência, eu gosto de trabalhar com ele no meu squad porque é um cara super, é uma moça super criativa, tal, mas não é só para os gênios, né, Flávia? Existem maneiras da gente desenvolver isso de uma forma estruturada, não tem? Sim, então, muitas vezes a gente pensa que criatividade é algo que surge num momento eureka. Nossa, tive uma ideia, tive um insight. Eu não fiz nada, eu estava ali e a ideia veio. E a gente pensa que essas boas ideias são só para sábios, para gênios e para visionários. A gente, inclusive, sempre vê como sinônimo de criatividade uma lâmpada acesa. Eu fiz um TEDx no ano passado que eu falei sobre isso, né, que criatividade é mais do que inspiração, é construção, né, é você conectar vários pontos. E a gente chega à possibilidade de entender que eu posso ser um visionário dentro do que eu sou. Eu não preciso ser alguém que está ali na mídia, posicionado como um guru para ser um visionário. Eu vou trazer um exemplo prático para vocês. Esse termo aqui, Employee Advocacy. Esse é o assunto que hoje eu mais sou contratada para treinar empresas. O que é isso? Uma visão de que dentro da empresa existem funcionários embaixadores, influenciadores.
E quando as empresas apostam nisso, elas estão criando uma estratégia exponencial. Mais pontos de contato falando sobre algo, não apenas o marketing da empresa. E olha que estranho, né? Muita gente acha estranho, mas a empresa vai incentivar o funcionário a estar no LinkedIn? E se roubarem aquele talento? Bom, esse talento ele está ali, ele pode ser capturado a qualquer momento, ninguém segura. Mas quando a empresa incentiva e mostra o caminho, as boas práticas, as pessoas que quiserem se engajar, porque ninguém é obrigado, vai passar a compartilhar conteúdo também no LinkedIn ou em outros meios, e isso ajuda a atrair talentos, a gerar mais negócios, a fortalecer a imagem da empresa. Mas esse termo, há 3 anos, ninguém falava no Brasil. Mas eu comecei a estudar, porque eu me interessava por marketing de conteúdo, e eu comecei a ver metodologias além. E eu comecei a criar conteúdo no meu LinkedIn sobre Employee Advocacy. O que é, como funciona, principais erros, benefícios. Eu mapeei as dúvidas, as curiosidades, as objeções, era algo que lá fora já funcionava muito. E eu comecei a criar, então, esses posts. Isso é ser visionário, você olhar para frente de algo que pode ser uma tendência, de algo que não fizeram ainda no seu mercado, e você começar a falar sobre. Isso é educar mercado. Deixa de ser desconhecido. As pessoas passam a desejar aquilo. E, de repente, quem diria? Eu fiz letras, depois eu fiz mestrado em mídia e tecnologia. Eu não pensava que hoje eu estaria fazendo treinamentos sobre Employee Advocacy no volume que eu faço. Isso também é se reinventar, isso também é se permitir fazer coisas novas. Então, você pode guiar o seu mercado. Você pode trazer tendências. A gente está muito acostumado com aquela visão de LinkedIn. Eu vou postar o certificado do curso que eu fiz. Eu vou postar o evento que eu fui. Eu vou postar a foto com o fulano que eu estive junto. Isso é muito sobre passado. Fui, estive, fiz, estudei. Mas olha como é difícil falar do futuro. Líder de pensamento, liderança de pensamento. Trazer tendências, inovações, porque isso vai exigir estudo, coragem de sustentar aquela ideia, mas é isso que te destaca no seu mercado. Então, eu ia te perguntar isso, qual que é a dica que você dá para quem quer começar esse trabalho no LinkedIn, de escrever e tal? Não é olhar no retrovisor, né? É olhar para frente. Você também pode olhar para o retrovisor, Sim, porque, também. né, assim, o fiz, o estive, eu fui, por exemplo, estive nesse evento, mas se você quiser aumentar a relevância, conta o que você viu nesse evento no post. Compartilha coisas com quem não foi. Assim as pessoas vão parar e falar, que legal, eu não sabia disso, eu não sabia dessa coisa que está acontecendo aí. E ela vai interagir, isso vai te ajudar. Agora, como que eu começo? Primeiro, eu preciso olhar para quem eu sou, porque eu quero, o meu objetivo, o que eu faço, a minha especialidade, quem é o meu público, por quais assuntos ele se interessa, que ele vai parar para ler, e eu começo a escrever ou fazer vídeos, etc., né, vários formatos sobre isso. Só que a minha dica adicional é, não escreva só para o seu público-alvo, aquele que te contrata. Escreva também para o seu público consumidor, que não necessariamente compra ou contrata nada de você, mas ele gosta, ele se inspira, ele aprende com você, ele te admira, ele te dá feedback, ele interage na sua publicação. Isso te faz crescer e ser visto também pelo seu público estratégico, porque a dinâmica do LinkedIn funciona dessa maneira, né? Hoje eu crio o conteúdo e os cursos oficiais sobre LinkedIn, para o LinkedIn, né? Isso está lá na biblioteca do LinkedIn Learning. E a dinâmica dessa rede funciona dessa maneira. Você conhecer novos pontos de vista a partir do que você publica e do que você interage. Então, eu diria que se você não está lá e não está criando conteúdo ainda, focado aí no seu público, você está perdendo muito negócio, muito mesmo. E aí, tanto no profissional quanto no pessoal, né? Se você tem um negócio pessoal que você quer levar para frente e tal, você investe nessa vertente. Se for para a empresa, o segmento que você atua, você também investe nessa vertente, né, Flávia? Você pode selecionar. E é legal esse tema do Employee Advocacy, acho que aterrissando para a nossa área de eventos, né, pessoal? Um evento é uma ferramenta de employee engagement. Muitas áreas de comunicação hoje, muitas áreas de recursos humanos, tem uma área de employee engagement, né? O engajamento do colaborador e tal, que nada mais é do que você transformar você engajar o seu colaborador na sua missão, né? Nos seus valores da empresa, para eles se transformarem em advogados da sua marca e defender a sua empresa. Então, pessoal, eventos é uma ferramenta muito forte, sempre foi e vai continuar sendo.
Acho que muitos de nós aqui organizam eventos internos com esse propósito, você vai fazer um lançamento, né? Então, traz primeiro para o seu colaborador, mostra dentro de casa para depois mostrar fora. É uma estratégia que a grande maioria adota, né? Os próprios eventos internos, quando você vai valorizar, por exemplo, celebrar alguma data, né? Dia da família, dia tal, dia dos pais, enfim, você está trazendo aquele orgulho e pertencimento do colaborador de fazer parte da sua empresa, né? E isso faz com que eles virem advogados da sua marca, né? E aí ele vai postar no LinkedIn, pô, Dia das Mães, olha que legal que fizeram, eu levei minha mãe na fábrica para dirigir, ela dirigiu o caminhão, foi massa. A minha área que organizava, eu fui sorteado, tá? O meu nome saiu no sorteio lá, não foi gato, mas eu levei minha mãe, com 18 anos de empresa. Imagina o orgulho, vou lá ver onde meu filho trabalha, dirigir o caminhão e tal. Então isso é muito legal, as pessoas viram e as empresas que fazem isso bem, é nítido você enxergar isso no LinkedIn, né, Flávia? Dá para ver realmente esse orgulho de quando acontece algo desse tipo, você percebe isso nitidamente no LinkedIn, né? Sim, claro que existem fatores como, por exemplo, não adianta querer mascarar e jogar um cenário lindo ali, porque nem o funcionário vai engajar se ele odeia o ambiente em que ele vive, então ele não vai postar nada. Não dá para esperar também que todos postem, mas você pode pensar mecanismos que incentivem. Então, uso de hashtags, painéis instagramáveis, que a gente fala, né, mas a gente joga para outras plataformas também, campanhas que ele se sinta valorizado e ele queira postar aquela foto, e tudo isso ajuda o negócio a crescer do que se só uma área ou só um profissional estivesse fazendo, né? Exato. E aí a gente chega à seguinte frase, que criatividade é a junção de palpites menores. Então, o ser criativo, ou qualquer outra das competências que a gente falou aqui, a gente tem que desmembrar um pouco. O que é isso? Será que é tão difícil de desenvolver? Eu peguei a questão da criatividade, que é muito importante hoje. A gente tem que se reinventar praticamente toda semana, né? Cada hora acontece algo, você tem que pensar um formato novo. Então, se eu fico sempre no mesmo mundo, com as mesmas pessoas, não leio coisas diferentes, não faço não pego uma rua diferente. O nosso cérebro, quando a gente lê O Poder do Hábito, a gente entende, né? Ele gosta do mesmo, ele evita esforço. Pode ver, a gente pega as mesmas ruas sempre. Né? E isso afasta a gente da criatividade. E criatividade é conexão, é conectar pontos de pequenas coisinhas que em determinado momento fazem sentido. Tem um livro que vocês vão amar que chama De Onde Vêm as Boas Ideias, do Steven Johnson. Ele explica isso na prática. Uma outra questão é que criatividade é enfrentamento. É muitas vezes vencer também a procrastinação. Pode perceber, quanto mais você demora para fazer uma atividade, e sempre tem algo que a gente odeia, né? Eu, por exemplo, odeio montar slide, confesso. Odeio montar aula e slide. Eu deixo sempre para a última hora, mas enquanto eu enrolar, aquilo vai ficar ali, ele não vai ser feito. A partir do momento que você senta e enfrenta, sai. Né? Então, criatividade é enfrentar também, sentar e começar a fazer. E também entender que as ideias podem precisar descansar um pouquinho. Então, enfrenta e vai descansar um pouco. Enfrenta e faz uma coisa diferente. Às vezes é dormindo, você acorda e a ideia está formada. É tomando banho que, não tinha pensado nisso. Então, tem hora que a gente também precisa tirar um pouco o foco. Exato. E eu acho que hoje a gente está mais propenso a isso, né? Com o home office. Enfim, você tem uma oportunidade de estar num ambiente diferente, né? Você não está todo dia no escritório, quer dizer, quem tem essa possibilidade hoje? E realmente faz diferença. Às vezes o sextou nunca foi tão verdadeiro, né? Às vezes você precisa de um sextou para colocar a cabeça em ordem. Às vezes não, muitas vezes, né? Praticamente toda semana, né? Você precisa de um sextou para colocar a cabeça em ordem e voltar na segunda. Todo dia, né? Então, eu acho que é isso. O ócio, é o tal do ócio criativo, né? Quando a gente fala do ócio criativo, por isso que é importante, né, Flávia, você ter um hobby, você vivenciar a empresa é importante, gente, mas é um trabalho. É um trabalho. Mesmo quando a empresa é nossa, né, é um trabalho, não tem jeito, a gente faz isso para viver e tal, mas é nosso, mas é um trabalho. E o resto, né, e a vida? E aí eu acho que é no dia a dia que a vida acontece, né, e aí você consegue se inspirar e ter as ideias para colocar em prática, né. E você sabe que os assuntos que mais engajam no LinkedIn são esses, mais humanos, o meu hobby, o meu esporte. Às vezes eu falo sobre ciclismo, que foi algo que eu comecei ano passado, na pandemia, dava para fazer sozinho, enfim. Os posts chegam a 400 mil visualizações, 600 comentários de pessoas falando dos esportes e hobbies delas também, muito mais do que os posts técnicos. As
pessoas adoram esse tipo de conteúdo. E, caminhando para finalizar aqui, às vezes a gente tem dificuldade de inovar e de entender o futuro, porque existe algo chamado possível adjacente, que é o quê? Cada inovação abre caminho para diversas outras, e os seus limites se alargam à medida que os exploramos, e cada combinação introduz novas combinações. Na prática se você hoje não tem uma ferramenta para fazer algo, por exemplo, você tem uma árvore enorme cheia de frutas. Se você não tem uma escada como ferramenta, você vai colher só as frutas que já estão podres no chão. Quando você tem a ferramenta, você alcança os frutos e você vai ter tanto fruto que você pode fazer coisas novas. Você pode fazer suco, você pode criar um negócio e vender aquilo. Então, é por isso que a gente erra ao planejar o futuro, porque entram coisas na frente que mudam o jogo. Uma pandemia, uma tecnologia nova, um novo concorrente. O celular fez isso com os mercados, né? Tudo mudou depois do celular. E uma outra questão, para a gente finalizar, é que a gente precisa também aprender a adaptar, e serendipidade é sobre isso. Quando a penicilina foi criada, ela não foi criada com o propósito que ela tem. Mas, no meio do caminho, descobriram que ela podia ser usada também daquela forma. Então, quantas coisas você pode começar, não saiu exatamente, pegou outro rumo, mas será que não dá para fazer algo disso? Exato. E aí, eu finalizo, então, perguntando, quais são, então, as competências e as ações que a gente tem que fazer, cada um aí no seu cenário, para conseguir inovar, para conseguir ter o sucesso que cada um busca, porque isso é muito pessoal. É isso aí, Flávia. Acho que a Flávia trouxe uma inspiração bacana aqui para a gente, muitas ideias. E, Flávia, eu queria trazer na verdade, não é uma história, mas uma menção de uma amiga minha. Todo mundo tem aquele colega, né, aquele amiga, que você conversa no trabalho. Pô, tá difícil, chefe, pô, não sou promovido, fiz um monte de coisa, né? Você tem aquele confidente. E uma vez um amigo meu falou um negócio que ficou marcado, que é o seguinte: a gente não pode colocar a nossa satisfação, né, a nossa alegria, a satisfação no trabalho, porque não depende da gente. Então, eu não posso ser feliz ou imaginar ter sucesso colocando as fichas no meu trabalho, no meu emprego, porque depende da empresa que eu estou, tem que colocar em mim, no que depende de mim, né? Então, isso me marcou muito, isso faz tempo. A frustração vem porque você põe um 100% no trabalho. Se o trabalho dá errado, não existe mais nada. Exato, né? Exato. Então, acho que isso resume bem os nossos 20 minutos aqui de conversa, Flávio. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui conosco. Acho que o pessoal aprendeu muito, quem está aqui presencialmente, quem está em casa. Queria pedir uma salva de palmas aqui para a nossa palestrante, Flávia Gamonar. Rodrigo também. Obrigada. Flávia, obrigado, viu? Obrigado, pessoal. Gente.